Tan acordou com a luz do sol batendo em seu rosto pela janela. Ele acordou muito atordoado e não entendia quem era. Depois de examinar suas mãos, ele percebeu que definitivamente não estava enganado e que o renascimento havia sido bem-sucedido. Agora, Tan estava aqui na Terra novamente. Já se passaram 600 anos desde que Tan se tornou um cultivador de energia espiritual. Tan roubou a pedra divina celestial do tesouro do clã mais forte do 10.000 grau céu. Assim que se aproximou da imortalidade, Tan foi mortalmente ferido e morreu antes mesmo de chegar à sua morada, com a qual tanto sonhara, sair da cama. O rapaz ficou muito feliz por Deus ter sido tão misericordioso e ter dado outra chance a Tan. Tan entendeu que seu corpo havia se enfraquecido significativamente e que seu Dantian havia secado completamente. Embora tenha cometido muitos erros em sua vida anterior, agora ele tem certeza de que tudo será completamente diferente. Tan esperava que sua recompensa nesta vida fosse o dobro. Embora ele ainda fosse frequentemente dominado pelas lembranças de sua vida anterior, agora Tan estava falando sério porque havia retornado e não pretendia permitir a repetição de uma tragédia antiga. Nesta vida, todos responderiam por suas palavras de que Tan já havia sido ferido. Olhando para trás, o rapaz notou uma janela. Olhando para a rua, ele notou um pequeno grupo de pessoas. Shanhong disse à sua companheira chamada Xin que gostaria de convidá-la para uma festa no Monte Qingwu, porque a presença dessa pessoa na festa é uma grande honra para Shanhong. A garota riu e ficou impressionada com o fato de Shanhong conseguir lidar com as mulheres de forma tão competente que até a convidou para uma festa tão luxuosa. Wang Xian disse que Tan nunca a havia mimado dessa maneira. Tan, é claro, reconheceu Wang Xian, porque em sua vida anterior ele estava apaixonado por ela e, por causa desse amor sem esperança, ele fez muitas coisas, mas não recebeu absolutamente nada em troca. Tan se perguntou se a garota era digna de sua tristeza e de seus esforços agora. Shanhong continuou a encantar a garota e disse que seu noivo ainda parecia muito apaixonado por ela. Shanhong não conseguia acreditar que os sentimentos de Tan não eram mútuos. Wang Xian respondeu com certo desgosto. Ela não considerava Tan um noivo porque ele parecia que ele simplesmente não era digno dela. Na opinião dela, ele continuava sendo o mesmo cachorro irritante. A garota se virou para a janela e gritou para Tan que o perdoava e pediu que ele descesse as escadas o mais rápido possível. Tan riu e pediu que a garota não gritasse. Os outros dois companheiros de Shanhong não entendiam por que estavam na festa de Tan, pois somente pessoas muito influentes podem entrar na vila no Monte Tengu. Os companheiros disseram que, apesar de serem apenas estudantes do ensino médio, ainda assim não deveriam perder a dignidade em um lugar tão luxuoso. Shanhong gritou para Tan que ele estava vestido como um mendigo e que não teria permissão para entrar na vila no Monte Tengu dessa forma. Mas Tan não se importou. Tan se lembrou de como Shanhong o havia espancado uma vez por causa de Wang Xian. Apesar de já terem se passado 600 anos, o coração de Tan ainda se lembra da dor daqueles golpes. Wang Xian gritou para Tan que ele tinha que estar nessa vila, então ele deveria se vestir de forma mais decente para não constrangê-la. Shanhong riu da declaração da garota. Tan estava confuso. Ele não entendia por que era necessário na festa da vila se não era de sangue nobre. Além disso, Tan ficou confuso com a risada de Shanhong, como se ele estivesse procurando a presença de Tan apenas para zombar. Shanhong disse que tinha um conjunto de roupas em seu baú de que seu primo da aldeia não gostava, e seu físico com o de Tan era muito parecido. Então ele sugeriu que o rapaz experimentasse esse traje, e Tan o dispensou, dizendo que não precisava de nada, pois já estavam atrasados para a festa e era hora de ir embora. Shanhong ficou indignado com o fato de Tan ainda poder argumentar que Shanhong estava tão ansioso para vesti-lo. Shanhong entendia que todos precisavam estar bem em uma festa, e não apenas com roupas casuais. Tan sabia em seu coração que o que aconteceria na vila no Monte Tengu, sem dúvida, causaria uma profunda impressão em todos os presentes. Algum tempo depois, um grupo de rapazes chegou à montanha Qingwu. Os companheiros de Shanhong estavam conversando com um homem no portão da vila. Era o Sr. Mauen. Ele está sob a orientação do Titã Dourado. Um dos rapazes, o Sr. Hao-san, ouviu dizer que o capital desse homem é de dezenas de milhões de dólares. Os rapazes entenderam que seu amigo Shanhong era uma pessoa muito respeitada. Caso contrário, como ele poderia participar de uma reunião com pessoas tão respeitadas? Tan estava por perto e sentiu que a aura da terra havia secado muito, mas a energia perto dessa vila é muito mais forte, o que significa que isso lhe dará a oportunidade de cultivar energia espiritual mais rapidamente. Tan entendeu que esse lugar era definitivamente adequado para ele praticar. De repente, o homem foi chamado. Shanhong estava apresentando o Sr. Ma. Tan. Shan disse imediatamente ao senhor que seu amigo Tan não era como os outros. Shanhong convenceu o Sr. Ma
informar de que Ethan era filho de um senhor muito respeitado, ou seja, o chefe da unidade organizacional do condado de Donmen. Manuel o dispensou, dizendo que não estava interessado no status de Ethan e ordenou que todos fossem embora. Wang Xian ficou furiosa, pois desde o início ela havia dito que Ethan não deveria ser levado para essa festa com ela. A garota correu atrás de Shan Hong e Mawen. Era muito difícil para ela igualar a velocidade e os saltos deles. Shan Hong entregou à garota um ingresso para a festa, dizendo que ela só poderia usá-lo para entrar. Shan Hong elogiou a garota, dizendo que não importava o quanto ela fosse bonita e ninfa, ela não poderia passar sem um ingresso. De repente, Shan Hong se virou para Ethan e disse com um sorriso que havia se esquecido completamente do outro acompanhante que não havia comprado uma passagem para ele. Então o rapaz teria que esperar no hotel enquanto Shan Hong tentava comprar outra passagem. E Ethan pediu ao amigo que não se incomodasse. Ele desejou que o resto do pessoal se divertisse na festa e disse que encontraria outra coisa para fazer. E Ethan sabia que preferia morrer a pegar algo das runas de Shan Hong, pois ainda não havia se esquecido de como o havia derrotado uma vez. E Ethan não se importava com os outros. No momento, ele queria cultivar energia espiritual e, para isso, precisava refinar sua energia Kai. E Ethan entendeu que é uma aura quase imperceptível na Terra agora, e que será assim pelos próximos 8 a 10 anos. Mas com a pedra divina celestial que Ethan roubou uma vez, a aura de ar da Terra será purificada e os benefícios do cultivo de Ethan serão milhares de vezes maiores. Ethan tinha certeza de que ninguém jamais limparia os pés nele novamente, assim como Shan Hong e outros retribuiriam por tudo que haviam feito. Andando pela vizinhança, o rapaz encontrou um excelente mirante. Esse lugar era bastante calmo e silencioso, e a aura era aceitável para o cultivo. O homem se sentou confortavelmente e começou a praticar. Ele entendeu que já era um cultivador há 600 anos, portanto, agora ele começaria com os verdadeiros fundamentos e um pouco mais tarde, o resultado seria perceptível. Agora, Ethan assumiu o cultivo da energia Kai. Existem apenas 8 reinos de perfeição: construção de fundação, criação de núcleo, geração de alma, exílio de alma, busca do tão, obtenção da imortalidade, reino da antiguidade, reino do tão. Em sua vida anterior, Ethan quase conseguiu ganhar a imortalidade, mas descobriu-se que todos os seus reinos eram muito fortes, e um terrível demônio se instalou no corpo de Ethan, que conseguiu destruir o coração do tão. Depois disso, Ethan morreu, mas sua vida abriu os portões para ele novamente. Agora seu corpo estava livre do demônio e os meridianos de Ethan estavam em perfeita ordem. Agora ele terá que começar seu caminho como cultivador de energia espiritual construindo uma base. Por que não há pedra celestial em seu coração tão? Ethan entendeu que a construção da fundação consiste em 3 estágios. O primeiro é flexível, brilhante e perfeito. 10. A limpeza da aura com visão é a técnica mais difícil anteriormente. Ethan tinha medo de não ser capaz de lidar com a purificação da aura. Mas quando ela decidiu, já era tarde demais. E Ethan cometeu um grande erro. Então agora ele quer começar imediatamente com uma purificação de 10 lados da aura. E Ethan entendeu que Kai se condensa e a base de que ele precisa é formada a partir dela. Com a ajuda da purificação de 10 lados, Ethan será capaz de absorver a aura com muito mais eficácia. E Ethan estava cultivando energia espiritual a meio-dia, então achou que era hora de estabelecer a base. E Ethan sentiu as partículas desnecessárias saindo de seu corpo. Graças à pedra divina celestial e à purificação de 10 lados da aura, a velocidade de desenvolvimento de Ethan seria simplesmente incompreensível. Agora Ethan só podia verificar o resultado de seus esforços. Ethan tentou se esforçar e usar sua energia espiritual, criando explosões de luz ao seu redor. Ele bateu com a mão no bloco de pedra mais próximo, deixando uma grande marca nele. Ethan ficou surpreso por ele não ter conseguido nem mesmo quebrar essa pedra, o que significa que seus esforços no cultivo não foram suficientes. Ele precisava continuar melhorando. E Ethan entendeu que precisava encontrar um lugar onde a concentração de aura fosse muito maior do que aqui. Além disso, ele precisava de algo mais, algo que funcionasse rapidamente e fosse mais eficaz no cultivo para continuar esse processo. De repente, Ethan sentiu uma aura forte e se virou. Ele viu um grupo de pessoas e ficou muito surpreso com o fato de ainda haver cultivadores normais no chão, onde a aura quase secou. Mas depois de pensar sobre isso, o rapaz percebeu que não era a aura que vinha da garota. Ele entendeu que o dono de tal energia cultivaria. Então, ele seria capaz de entrar em algum reino. Mas da garota vinha a energia do poder frio e puro, originada no corpo humano. Ethan entendeu que, na Terra, essa energia fria é apenas um motivo para se gabar, mas não mais.
e para alguém essa energia se torna uma doença. E Ethan só pode se solidarizar com os donos dessa energia. O companheiro da garota voltou-se para Hongling e disse que alguém estava ocupando seu território e perguntou se ele precisava expulsá-lo. Hongling pediu a Yushan para não interferir, dizendo que ele não era um oponente adequado para um estranho, então era melhor não se meter em problemas. Yushan disse que percebeu imediatamente que o estranho não era tão simples, por isso quis saber mais sobre ele, porque entendeu que o cara era magro de qualquer forma e um soco de Yushan seria suficiente em caso de qualquer coisa. Yushan entendia bem Hongling, afinal de contas, seu coração pertence a ela. E chegou a hora de ele provar que ela pode confiar totalmente em sua proteção. Yushan se aproximou de Ethan e pediu que ele se levantasse. Ethan estava distraído do processo de cultivo e perguntou o que o companheiro da garota com energia inquiria dele. Yushan imediatamente perguntou a Ethan se ele queria se testar em sparring, caso soubesse artes marciais. Ethan tossiu com a surpresa de tal oferta, respondendo que sabia um pouco sobre artes marciais e aceitou o desafio de Yushan. Ethan não conseguia acreditar que o valentão havia voluntariamente desafiado para a batalha um cultivador tão experiente que quase alcançara o reino imortal. Ethan mal se conteve para não rir na cara de Yushan. O companheiro de Yushan começou a se irritar porque não entendia por que o homem desafiava Ethan para um duelo, lembrando-se de como Yushan quebrou a coluna de um de seus oponentes da última vez. Afinal de contas, Yushan estudou Sanda desde o berço, que é o kickboxing chinês, e luta livre em uma das lutas em que o líder da equipe da província enfrentou Yushan. Ele ficou surpreso com a forma como Yushan o nocauteou nos primeiros segundos da luta. Hongling se voltou para Ethan e pediu que ele respeitasse os limites, pois esse era um duelo comum e os rapazes deveriam apenas trocar experiências. Yushan pediu ao seu amado que não se preocupasse com isso, pois Yushan não iria derrotar Ethan, e só pediu a Hongling que assistisse à vitória de seu companheiro. Ethan pediu com confiança para iniciar o duelo e Yushan imediatamente pediu ao oponente que se preparasse para a morte. Ethan entendeu que, em sua vida anterior, ele frequentemente provocava os cultivadores e sempre colocava o comportamento arrogante deles em seu devido lugar. Ethan desferiu um golpe confiante em Yushan, o que surpreendeu todos os outros observadores, porque Yushan voou para trás alguns metros. Hongling ficou chocada com o fato de o cara ter conseguido derrotar Yushan com um só golpe. Para ela, Ethan parecia ser uma pessoa incrível. Yushan se levantou atônito após o golpe e ficou desapontado por ter contido sua força na frente de Hongling. O homem tossiu violentamente e seus companheiros imediatamente voaram até ele. Preocupados com seu estado, eles se ofereceram para chamar uma ambulância. Ethan ficou surpreso com o fato de Yushan ainda não ter admitido a derrota. Ethan entendeu que isso não funcionaria e que ele precisava tropeçar para que Yushan pudesse tirar vantagem disso e se vingar. De repente, uma forte energia espiritual se formou ao redor de Ethan. Raios de luz soaram, repelindo todos ao redor. Os companheiros de Yushan não entendiam o que estava acontecendo. Havia um redemoinho de energia ao redor de Ethan. Ele entendeu que isso era um desperdício, porque ele tinha acabado de entrar no período intermediário do cultivo de Kai. Mas devido ao controle insuficiente, a aura vazou e, por isso, simplesmente se espalhou pelo chão. Os rapazes não entendiam nada do que estava acontecendo agora. E o Shen entendeu que havia muita diferença de força entre ele e Ethan. Afinal de contas, o cara só recentemente sonhou em acertar as contas com Ethan. Os rapazes se curvaram e disseram que não sabiam sobre a força de seu mestre. Eles pediram desculpas por estarem com raiva de Ethan, e Ethan relaxou os rapazes, dizendo que isso era apenas uma troca de experiências e que ele não estava de forma alguma com raiva. Mas, mesmo assim, não entendia por que era chamado de mestre. Hongling disse a Ethan que o poder de Yushan havia despertado nele. Portanto, ele tinha o direito de ser chamado de mestre. E Ethan ouviu com surpresa o discurso da garota sobre o poder de Yushan. Ele não conseguia acreditar que ainda havia cultivadores na Terra, então perguntou à garota o que significava o poder de Yushan. Hongling explicou que se tratava de uma força interior, que é uma grande conquista. É o pico da perfeição, o topo de todas as possibilidades humanas. No entanto, Hongling sabe muito pouco sobre esse poder, já que nunca viu Xiaxin exercendo o poder pessoalmente. Hongling não poderia dizer mais nada. E Ethan entendeu que era muito raro ter esse poder agora, mas ainda assim ele entendeu que precisava ser mais cuidadoso, pois precisava atingir o estágio perfeito de construção da fundação o mais rápido possível.
e só então a força de Ethan atingiria seu verdadeiro pico. Hondling entendeu que aquele em quem o poder de Xiaqin se originou sempre se torna muito cruel e dominador. Agora, Hondling estava com muito medo de que Ethan pudesse matar todos eles por causa dos insultos a ele. Mas Ethan apenas agradeceu a Hondling pela informação e pediu desculpas por ter ficado em silêncio. Ele entendeu que precisava pensar sobre tudo o que havia acontecido. Os rapazes se acalmaram e pediram a Ethan que aceitasse o presente deles na forma de um pedido de desculpas. Os rapazes entregaram o cartão, e Ethan imediatamente perguntou o que era. Hondling explicou que era um passe de platina para a festa na Vila Qinglong. Hondling explicou que, com esse passe, ninguém poderia falar demais na direção de Ethan, e se algo acontecer, Hondling prometeu ajudar. E Ethan percebeu que Hondling tinha alguma influência especial no Monte Qinglong. Agora, Ethan estava interessado em ver o rosto de Shan Hong quando ele visse o passe especial de Ethan. Ethan se virou para a garota e esclareceu seu nome. Ela imediatamente perguntou ao mestre se ele queria saber alguma coisa. Ethan disse à garota que a aura dela era um veneno frio. A garota ficou muito surpresa e caiu imediatamente. Yushan percebeu isso e se voltou para sua amada. A garota não reagiu ao companheiro. Hondling disse a Ethan que o rapaz, depois de olhar apenas uma vez, ela conseguiu descobrir a causa da doença da garota e ficou surpresa com o fato de Ethan ser tão forte. Hondling voltou-se para o mestre e perguntou se ele poderia lhe dizer seu nome. Ethan hesitou um pouco, mas depois de um tempo se apresentou à garota. Ethan contou a Hondling que seu antepassado também sofreu